Boa noite mais uma vez. Hoje é a ceia do Senhor. Nós temos e não podemos deixar de ter o hábito de tomar a ceia do Senhor, de forma que nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas capítulo 22. Peço que você já abra, localize. Lucas 22, 14 e 20. Todos estão com as suas Bíblias abertas e vamos ler. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino dos céus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós. Amém? Senhor nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, nos dê força, oriente a cada um de nós nesses momentos adversos, nas dificuldades que cada um possa estar enfrentando. Que esta igreja seja uma igreja forte no Evangelho, no comportamento e na vida, na espera da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado. Em nome dele que nós te agradecemos. Amém. Meus irmãos, a ceia do Senhor, ela é necessária para formalizar exteriormente o que já acontece no interior da igreja, de cada membro, a união com cada irmão e ter o efeito espetacular da esperança e também a anunciação da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Certos deste compromisso, nós vamos examinar alguns itens que a Bíblia nos ensina sobre a ceia do Senhor para reafirmar como devemos participar, incluídos no corpo de Cristo, na igreja local do Senhor. Na primeira ceia, como nós acabamos de ler, encontramos o exemplo que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou. Nós vemos Jesus manifestar, junto com seus 12 apóstolos, que ele tinha vontade e esperava muito comer com os seus discípulos a Páscoa. Na verdade, aquele cenário foi arrumado para a celebração da Páscoa dos judeus. Mas num dado momento da Páscoa, da celebração da Páscoa, foi que Jesus instituiu a ceia, tomando dos elementos que constituíam na Páscoa, 2 deles, o suco da videira e o pão sem fermento. Esta foi a primeira ceia do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 11, apenas 2 versículos, 23 e 24, o apóstolo Paulo faz lembrar a igreja da necessidade deste procedimento, que ele escreve: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Quando o apóstolo Paulo escreve esses dados que nós estamos lendo para a igreja grega de Corinto, onde nós lemos em Lucas, já era um feito passado, porque Jesus já havia inclusive sido crucificado e também ressuscitado. Paulo não estava nessa ceia entre os 12, mas ele, por revelação do Senhor, recebeu as mesmas informações que Jesus passou pessoalmente aos 12 apóstolos. E Paulo, com toda a autoridade, ele diz: o que eu recebi do Senhor, eu também ensino na noite que foi traído.
Essa leitura nossa em Lucas capítulo 22 diz a respeito da última noite de Jesus com seus discípulos, onde ele foi traído. Aquela noite longa que aconteceram coisas impressionantes. E ele relata no versículo 24 o procedimento da ceia do Senhor, quando nós vemos no versículo 17 de Lucas 22 em diante. Também nós podemos observar que a ceia do Senhor está nos evangelhos de Mateus e Marcos, e também, como nós acabamos de ler, a ceia também ela é comentada pelo apóstolo Paulo de uma forma retificadora, de uma necessidade de aplicar um acerto corretivo entre os irmãos gregos, que por poucos anos que Jesus havia sido crucificado, a ceia em Corinto já estava desvirtuada. Eles tinham perdido o sentido e também o zelo pelo formato da ceia. Era problema comportamental, de desunião, e tudo explícito, e até um certo ponto, uma bebedeira desnecessária. E nós vemos que Paulo, ele faz esse procedimento corretivo, e também neste momento, quando ele explica aos irmãos em Corinto, ele diz quem é que deveria e quem não deveria participar da ceia. A ceia não é tão aberta e irrestrita assim, como alguns andam ensinando. No capítulo 22 de Lucas, nós vemos no versículo 19, Jesus dizendo: fazei isto em memória de mim. E ele estava presente e pedia a memória dele. Ele estava já dizendo: eu estou aqui hoje, mas logo, logo não estarei mais. O que vocês vão ter de mim é memória. E todas as vezes que vocês repetirem este ato que eu vou ensinar uma única vez para vocês, vocês vão repetir, certo? Repitam, repitam, repitam. Então, a ceia do Senhor é uma oportunidade para relembrar o sacrifício que Jesus fez na cruz por cada um de nós, pelo que Ele nos oferece na esperança de uma vida eterna. Neste momento, meu irmão, minha irmã, você que vai participar da ceia desta noite, você tem que estar com esse conteúdo de fé na sua vida. A certeza que você é um daqueles que estão entre os viventes, já reservados para a vida eterna. Amém? Diante dessas oportunidades de ouvir e reaprender, é importante que cada um de nós, participantes da ceia, tenha na sua consciência, diante do nosso Senhor, que o seu sacrifício é válido na sua vida. E Paulo diz em 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerdes e beberdes este pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Observação importante: não é só você vir aqui, participar da ceia, ir embora para casa e ter uma outra vida. Você sai daqui com o compromisso de anunciar Jesus, de anunciar que Ele vai voltar. Por favor, meu irmão, minha irmã, não vamos ter vida dupla. Uma vida tomando ceia aqui na igreja e outra vida lá fora. O que nós pregamos e o que nós aprendemos e que a palavra nos ensina a respeito do dia da ceia do Senhor é um termo de compromisso. É como se você estivesse diante de um cartório celestial para dizer: eu estou aqui compromissado com o Senhor. E também, numa das cláusulas importantes da ceia, é que você deve anunciar a morte de Jesus até que Ele venha. Como? Não é só com a boca, não. É com comportamento, com uma vida prática de quem anuncia instantaneamente, em cada momento, que Jesus vai voltar. Quando alguém olhar para você lá fora, vão dizer: esse é diferente, vai para outro lugar que os demais vão. Amém? Esse é termo de compromisso. Por isso que a ceia do Senhor não é um mero cerimonial religioso,
ou uma reunião de bons amigos, de bons irmãos, algumas tornam-se até festivas, como estava acontecendo em Corinto, devemos lembrar que a ceia é derivada da Páscoa dos judeus. E cabe lembrar, porque Jesus aqui em Corinto, ele foi para celebrar a Páscoa. Então, nós temos responsabilidade de lembrar o significado importante que era a Páscoa dos judeus. Sabemos que a palavra Páscoa é passagem, mas é uma passagem da terrível noite da morte dos primogênitos do Egito e o livramento dos judeus pela morte do sacrifício do Cordeiro Pascal. Como a Páscoa teve o seu propósito para os judeus, a ceia deve ter necessariamente o propósito em Jesus, o nosso libertador. E é uma das maneiras de comprovação de ser parte deste compromisso com Cristo, é anunciar a morte do seu Salvador. Como disse João Batista em João 1:29, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João identificou, esse aqui é o último Cordeiro, esse é o verdadeiro. Os demais para trás, eles foram significativos para os judeus, mas agora não é mais significativo, ele é real, ele faz mudança de vida. O Cordeiro da Páscoa não fazia mudança de vida, apenas protegia a vida deles. Agora o verdadeiro Cordeiro Pascal, além de proteger a vida, ele muda a vida. Jesus era o Cordeiro preparado para um sacrifício nunca antes visto. Na ceia temos o primogênito Cordeiro Pascal sacrificado e seu sangue derramado para nos salvar. Então, como remidos, podemos esquecer do que ele fez, irmãos? Não podemos nos desvincular deste compromisso. Não podemos esquecer que a ceia é para não esquecer do que Jesus fez por nós. E além de não esquecer, é anunciar o Cristo crucificado e esperá-lo. Assim como a Páscoa era para não esquecer a libertação da escravidão, para que todas as gerações soubessem que um dia foram escravos, a ceia é um memorial para lembrarmos que nós temos uma vida nova e que a vida antiga não vale a pena voltar mais. E também é um clamor de socorro para que as pessoas saiam dessa vida que um dia nós estávamos, através da libertação do pecado pelo ato sacrificial. Como matavam um cordeiro, mataram o cordeiro verdadeiro, Jesus nosso Senhor. A ceia passa a ser então uma confissão de compromisso público, de vida entre os irmãos, e cada um assumindo a responsabilidade pela tomada do corpo de Cristo e a responsabilidade pelo sangue derramado. É um momento de reunião especial na qual os salvos crentes anunciamos sobre a morte do Salvador sofredor, o seu corpo crucificado, o seu sangue derramado. Este foi o alto preço que ele pagou pelo seu resgate. Precisamos manter esse tema central do Evangelho sempre vivo em nós, anunciando entre os homens. Quero chamar você para ler mais um texto em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 e 2. Aqui está uma notícia que Paulo manifesta entre os irmãos, lembrando da ocasião do seu retorno da Grécia, onde ele estava em Atenas. E ele diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, isto está em Atos 18:1, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Temos algo para comentar sobre esses dois versículos, de uma importância para nós. Primeiro, Paulo despreza qualquer curiosidade de informação espetacular, qualquer que fosse entre os homens, porque o seu tema principal não era nenhum outro a não ser Jesus crucificado. Dizemos mais para você, isto porque ele não foi encontrar com os irmãos quando ele saiu de Atenas e foi até Corinto. Volto a dizer, Atos 18 e versículo 1, depois da sua partida, ele não saiu da Grécia iludido com todo aquele glamour filosófico de tantas sabedorias que havia entre os gregos.
Ele não foi encontrar com os irmãos com um ar de superioridade, carregando-se de ego, com eloquentes palavras que ele havia ouvido dos gregos, por causa da admiração pessoal e de alguma outra sabedoria atraente que ele achasse ter e que porventura fosse diminuir o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo deixou bem claro que aquelas sabedorias deste mundo, tão procuradas e admiradas pelos gregos, naquelas palavras de resolver qualquer problema e saber a causa de qualquer evento, que eles eram práticos nisso, entre os seus arranjos filosóficos, Paulo descarta todos. Isto é uma lição para nós. Nada que pudesse descrescer, diminuir Jesus nesses encontros, ainda que fosse alguma excelência, alguma coisa que pudesse surpreender os homens. Irmãos, quantas coisas têm desviado a atenção dos crentes? Quantos assuntos que nós trocamos entre familiares e amigos, colegas, e quando nós conhecemos alguém, sem ao menos dar prioridade ao assunto principal, porque nós vemos Paulo e Jesus dizer: anuncia a minha morte até que eu venha. Nós não vamos anunciar a morte de Jesus falando de assuntos frívolos, assuntos passageiros, temporais. Não que nós não devemos falar de coisas desse mundo, mas que a nossa prioridade deve estar centrada, baseada, estruturada toda na nossa fé que nós temos. Porque nós não vamos falar de política sem antes consultar a Bíblia. Nós não vamos falar da natureza sem antes consultar a Bíblia. Nós não vamos falar de família, educação de filhos, sem antes consultar a palavra de Deus. Isto é anunciar Jesus. É a base estrutural que você tem. E Paulo aqui diz: a minha base estrutural não está nas palavras de sábias dos gregos, mas sim no Cristo crucificado. Precisa você ver o que tem fomentado mais o seu coração nos palavreados e nos assuntos e nos seus interesses, para depois você abordar alguém. Compreende? Se não há interesse, se não há assunto de falar em Cristo, é porque não tem conteúdo no coração dele. Eu não vou pedir desculpa de estar falando isso, porque é fato. O que fala a boca é o que tem em demasia no coração. Certo? Se você está aqui para tomar ceia hoje e passou a semana toda sem falar de Cristo, eu gostaria que você se arrependesse antes para tomar a ceia. Pedisse perdão ao Senhor, porque você não foi capaz de talvez orar mais, de talvez anunciar o Evangelho por tantas conversices ou conversas que você teve durante a semana. Não anunciou Jesus. Sendo que você vem tomar a ceia sem anunciar Jesus. Então você vai tomar a ceia hoje para aprender que deve anunciar Jesus. Viver Jesus. De forma que a Páscoa, por ser tão menosprezada, ela é entre os maus cristãos ou pseudos cristãos comemorada de um jeito nada a ver com o que nós lemos, nada a ver com os princípios dos judeus. É uma Páscoa deformada, paganizada, comercializada. Apropriaram, usurparam do nome do nosso Senhor Jesus Cristo os símbolos estranhos, bizarros, que não pertencem a qualquer religião séria que for. Olhe seus netos lá no mês de abril, vocês estão pintando o narizinho deles, a carinha deles, você está achando uma gracinha, tira a foto e posta nas redes sociais. É assim que você anuncia Jesus? É desse jeito que você tem anunciado Jesus? Com essas gracinhas que realmente ficam bonitinhos, ao mesmo tempo ficam idiotinhas. Você está idiotizando seus filhos e netos, ainda que você traga-os na igreja, porque você traz na igreja anunciado a verdade, e lá fora tem a prática da mentira, do engano. Nós precisamos deixar de não ter associação direta com o que está na palavra de Deus no meio que nós congregamos.
Então você vai ver que o ovo de chocolate não é tão gostoso assim como é para o estômago ao espírito e a formação e educação dos seus filhos e netos. Devemos lembrar sobre isso. E que o coelho não é tão interessante assim, a não ser para o propósito que Deus criou, mas não para uso religioso. A Páscoa tem cordeiro, mas não tem coelho. A Páscoa tem pão ázimo, mas não tem chocolate. Compreende? E é só na igreja do Senhor que você vai ouvir as palavras do Senhor, os ensinamentos necessários do Senhor. Porque a Páscoa é muito séria para os judeus. Ela continha elementos com simbologia para guardar como lembrança de um resgate divino por mais de 400 anos de escravidão. Não pode brincar com essas coisas. Porque as pessoas que brincam ou levam do jeito que a onda vem do mundo, é que na verdade não estão com seriedade do Cristo crucificado também dentro do seu coração, para assumir responsabilidades. Momento mundano, e que as pessoas celebram inútil, falam de todos e todos, sem lembrar e nem anunciar o Salvador nesses dias. Também porque a maioria nem sabe o significado da morte de Cristo na cruz. De forma, meus irmãos, que nesse momento é uma chamada como Paulo chamou a igreja para se reorganizar na ceia. A igreja verdadeira do Senhor tem todo o dever e também a obrigação de chamar cada membro para poder entender melhor a ceia. Não só que a prática está sendo zelosa em nós, mas que quem toma também está sendo zeloso no tomar. Isso é muito importante. E para você ver como era tão importante, porque alguns podem até dizer, mas não é tão sério assim, nada a ver. Eu chamo você então para ler em Êxodo capítulo 12, apenas 2 versículos 8 e 9. Veja o que Moisés ensina. Êxodo capítulo 12. Olha, podemos ler? Olha o que Moisés escreve. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargosas a comerão. Isto é a Páscoa, não é a ceia. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. Fressura são as miudezas do animal. Fígado, rim, coração. E aqui ele dá uma receita comportamental para ser obedecida. Ele diz também que não era para comer nada nem cozido. Leu aí, versículo 9, além de não comer nada cru, nem cozido em água. Por que será? Qual o problema? Alimento cozido faz mal? Não, não faz mal. Aliás, é uma dieta melhor que fritura, por exemplo. Mas então por que eles tinham que comer apenas assado? Sabe por quê, meus irmãos? Para não lembrar do Egito. Porque no Egito era costume fazer alimentos encharcados na água e eram cozidos na fervura das panelas, um tipo de ensopado. Então era comum acontecer isso no Egito. Se eles fizessem fervura, comessem alguma coisa cozida, eles iam estar comendo e lembrando do Egito. Esse foi o cuidado que o Senhor teve. Da mesma forma, a ceia, algumas igrejas não usam o pão sem fermento. É um chamado de comparação. Ué, qual o problema então? O problema é que foge da característica de um memorial puro e perfeito que Deus nos deixa. Amém? Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar. Eu quero ler mais 1 Coríntios 10, 16 e 17, mais 2 versículos só. Novamente o apóstolo Paulo escreve: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? São duas perguntas. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Amém? Todos participam do mesmo pão, do mesmo corpo e do mesmo Senhor. A proposta, irmãos, é que nenhum de nós podemos destoar do que a palavra nos ensina, porque o corpo é um, o Salvador é um, o mesmo Espírito está em nós. Então sim,
nós vamos anunciar Jesus até o dia que Ele voltar. Porque se a gente descaracterizar a ceia do Senhor, não imagine que nós vamos estar aqui com uma ceia toda profanada, ainda tendo um coração esperto, preparado para esperar Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém?